Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alex e estamos iniciando mais uma videoaula da disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Estamos estudando as cônicas e as quádricas, e na aula de hoje estudaremos as quádricas, em particular, as quádricas centradas. Iniciamos com a definição de quádricas. Uma superfície quádrica em R3 é um conjunto de pontos cujas coordenadas em relação à base canônica satisfazem a seguinte equação: ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cz ao quadrado mais 2dxy mais 2eyz mais 2fxz mais mx mais ny mais pz mais q igual a zero, onde pelo menos um dos coeficientes a ou b ou c ou d ou e ou f é diferente de zero. Observe que, se a quádrica for cortada pelos planos coordenados, a curva de intersecção será uma cônica. Por exemplo, se a coordenada z for igual a zero, teremos uma cônica no plano xy. Isto vale para qualquer uma das quádricas. Veremos em nossas videoaulas vários tipos de quádricas. Nesta aula veremos o elipsoide, os hiperboloides de uma folha e de duas folhas. Nas próximas aulas veremos os paraboloides elíptico e hiperbólico, os cones e, por fim, os cilindros. Dos vários tipos de quádricas, podemos classificá-los em duas classes. Através de mudanças de coordenada, por rotação ou translação, a equação das quádricas pode ser transformada em uma das seguintes formas: ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cz ao quadrado igual a uma constante d, onde chamamos essa superfície de quádrica centrada. Para a equação ax ao quadrado mais by ao quadrado mais rz igual a zero, chamamos de quádricas não centradas. Para as quádricas centradas, se nenhum dos coeficientes da equação das quádricas centradas for nulo, ela pode ser escrita sobre uma das seguintes formas. Veja que esta é a forma canônica de uma superfície quádrica centrada, onde, de acordo com a variação dos sinais, teremos um elipsoide se tivermos 3 sinais positivos. Se tivermos 2 sinais positivos e um negativo, teremos a superfície chamada de hiperboloide, de uma folha. Mas se um sinal for positivo e os outros 2 negativos, teremos um hiperboloide de 2 folhas. Primeiramente, veremos o elipsoide, onde o elipsoide é a superfície representada pela equação x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1, cuja representação gráfica é dada pela seguinte figura. Uma observação muito importante é que, se pelo menos 2 dos valores a, b, c forem iguais, o elipsoide é de revolução, pois terá 2 coordenadas a ou c com o mesmo valor. Para fixarmos esse conceito, vejamos um exemplo. O elipsoide de equação x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 16 mais z ao quadrado sobre 4 igual a 1 se obtém girando a elipse x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1 em torno do eixo y, pois para o eixo z teremos a mesma coordenada z ao quadrado sobre 4. Assim, se z for igual a zero, teremos uma elipse no plano xy, cuja equação é dada por x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Mas se x for igual a zero, teremos a elipse no plano zy, cuja equação é dada por z ao quadrado sobre 4, y ao quadrado sobre 16 é igual a 1. Notem que as duas elipses têm como eixo maior
4 e eixo menor igual a 2. Assim, temos que, se y igual a 0, teremos uma circunferência de raio 2, cuja equação é dada por x² mais e² igual a 4, como podemos ver na figura. Esta circunferência está no plano xz. Se fizermos uma rotação da elipse x² sobre 4 mais y² sobre 16 igual a 1 em torno do eixo y, teremos o nosso elipsoide. Como podemos ver na figura, o elipsoide x² sobre 4 mais y² sobre 16 mais z² sobre 4 igual a 1 é um elipsoide de revolução em torno do eixo y, onde as elipses representadas são z² sobre 4 mais y² sobre 16 igual a 1 e x² sobre 4 mais y² sobre 16 igual a 1. Um caso particular de um elipsoide é a esfera, onde, se as constantes a, b e c forem iguais, a equação do elipsoide toma a seguinte forma: x² sobre a² y² sobre a² mais e² sobre a² igual a 1, onde teremos x² mais y² mais e² igual a a², que é a equação da esfera, onde teremos uma circunferência no plano YZ, cuja equação é y² mais e² igual a a². Teremos uma circunferência no plano XY, cuja equação é x² mais y² igual a a². E também uma circunferência no plano XZ, cuja equação é dada por x² mais e² igual a a². Outra superfície quádrica centrada é o hiperboloide de uma folha, onde o hiperboloide de uma folha é a superfície representada pela seguinte equação: x² sobre a² mais y² sobre b² menos e² sobre c² igual a 1. Esta equação representa a superfície hiperbólica representada por este gráfico. Esta é a forma canônica do hiperboloide de uma folha ao longo do eixo z, pois o sinal negativo se encontra em z. A forma canônica do hiperboloide de uma folha ao longo dos eixos y e x são as seguintes. Para o eixo y, temos a equação x² sobre a² menos y² sobre b² mais e² sobre c² igual a 1. Observe que o sinal negativo está no eixo y. Assim, teremos o hiperboloide ao longo do eixo y. Para a equação do hiperboloide ao longo do eixo x, teremos a equação menos x² sobre a² mais y² sobre b² mais e² sobre c² igual a 1. Sinal negativo em x. Então, o hiperboloide está ao longo do eixo x. Essas são as três formas canônicas do hiperboloide de uma folha. Para fixarmos esse conceito, veremos um exemplo. O hiperboloide de uma folha ao longo do eixo z é definido pela equação x² sobre 4 mais y² sobre 4 menos z² sobre 2 igual a 1. Observem que o sinal negativo está em z, então o hiperboloide se encontra ao longo do eixo z. Assim, se z for igual a 0, teremos uma circunferência cuja equação é dada por x² sobre 4 mais y² sobre 4 igual a 1, ou seja, uma circunferência de raio 2. Se y for igual a 0, teremos uma hipérbole ao longo do plano xz, cuja equação é dada x² sobre 4 menos z² sobre 2 igual a 1.
esta elipse no plano XZ. Se x for igual a zero, teremos uma hipérbole no plano YZ, cuja equação é dada por y ao quadrado sobre 4 menos z ao quadrado sobre 2 igual a 1. Observem que, para a variação do valor de z, teremos circunferências de raios variados, conforme a variação de z. Assim, representamos um esboço do gráfico da superfície hiperbólica de uma folha, cuja equação é dada por x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 4 menos z ao quadrado sobre 2 igual a 1. De forma geral, o hiperboloide de equação x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 4 menos z ao quadrado sobre 2 igual a 1 é representado pela superfície, cujas figuras básicas são uma hipérbole e uma circunferência de raio 2 no plano XY. Por fim, terminaremos a nossa aula com o estudo do hiperboloide de duas folhas. O hiperboloide de duas folhas é a superfície representada pela equação x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Esta equação gera a seguinte superfície. E esta equação é a forma canônica do hiperboloide de duas folhas ao longo do eixo x, pois x é o único sinal positivo da equação. As outras formas canônicas do hiperboloide de duas folhas ao longo do eixo z e do eixo y são as seguintes. Primeiro, ao longo do eixo z, teremos a equação menos x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Notem que z é o único sinal positivo da equação, então teremos um hiperboloide de duas folhas ao longo do eixo z. Na segunda equação, teremos que o único sinal positivo está no y, então teremos um hiperboloide de duas folhas ao longo do eixo y. Para fixarmos esse conceito, veremos um exemplo. O hiperboloide de duas folhas ao longo do eixo y é definido pela equação menos x ao quadrado sobre 2 mais y ao quadrado sobre 4 menos z ao quadrado sobre 2 igual a 1. Notem que o único sinal positivo está no y, então o hiperboloide estará ao longo do eixo y, representado pela seguinte figura, onde teremos para z igual a zero, uma hipérbole no plano xy, cuja equação é menos x ao quadrado sobre 2 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Teremos também para x igual a zero, uma hipérbole no plano yz, cuja equação dada é y ao quadrado sobre 4 menos z ao quadrado sobre 2 igual a 1. E por fim, teremos para valores de y maiores ou iguais a 2, que x ao quadrado mais z ao quadrado é igual a r ao quadrado, ou seja, teremos circunferências de raio r para y maior ou igual a 2, em modo. De forma geral, podemos representar o hiperboloide de duas folhas pelo seguinte gráfico. E assim chegamos ao final de mais uma videoaula. Mais exemplos e exercícios vocês encontrarão no material de apoio. Bons estudos e até a próxima.